Ok, então. Vamos lá desempacotar isso, né? A gente viu no capítulo anterior aquela discussão sobre leis como a No Child Left Behind, lá nos Estados Unidos. Aquela meta, assim, super ambiciosa. Super ambiciosa mesmo. Deixar todos os alunos proficientes academicamente até 2014. Exato. E, bom, a gente sabe que não rolou, né? Precisou de isenção, a lei mudou para Every Student Succeeds Act. Ainda com um nome bem otimista, diga-se de passagem. Pois é. E o que é fascinante aqui, eu acho, é que a pesquisa em inteligência, em psicologia educacional, já vinha mostrando, sabe, há décadas. Já indicava que essa meta universal era complicada. Exatamente. Que era, assim, uma miragem. Essa crença de que dá para nivelar todo mundo por cima, o material descreve quase como um artigo de fé em alguns meios educacionais, né? Um idealismo forte, talvez. Mesmo sem muitos exemplos práticos de que isso funciona em larga escala. Isso. E com dados que apontam para outra direção, né? E o capítulo de agora traz, então, duas razões científicas principais para essa dificuldade toda. A primeira é aquela correlação bem estabelecida, positiva, entre inteligência, o QI, e o desempenho acadêmico. Geralmente fica entre 0,40 e 0,70, certo? Exato. Em muitos estudos, a inteligência aparece como o melhor fator isolado para prever o sucesso na escola. Alunos com QI mais alto tendem a aprender mais rápido, a generalizar melhor o que aprendem, essas coisas. Faz sentido. E a segunda razão? Bom, a segunda razão entra na questão da genética, né? Se a gente for conectar os pontos. A ideia é que diferenças genéticas contribuem para as diferenças de inteligência. Que, por sua vez, impactam o desempenho na escola. Isso aí. É tipo uma cadeia. Genética, que influencia a inteligência, que influencia o desempenho escolar. E o capítulo até cita aqueles estudos GWAS, aqueles que mapeiam o genoma, né? Sim, os Genome-Wide Association Studies. Eles mostram que existe uma sobreposição considerável entre os genes ligados à inteligência e os genes ligados ao nível educacional que a pessoa alcança. Interessante essa sobreposição. É relevante, sim. Claro que, bom, o quadro todo é bem complexo. Tem o lance da herdabilidade perdida. Ah, sim. A diferença entre o que os genes já identificados explicam e a influência genética total que a gente estima pelos estudos de família, né? Sugerindo que tem muito mais gene pequeno envolvido. Exatamente. E é sempre bom lembrar, né, que essa ligação gene-característica não é direta, não é um destino. Os genes produzem proteínas, a influência é biológica, indireta. Não é um roteiro pronto para o sucesso ou fracasso escolar. Certo. E aí, aqui a coisa fica realmente interessante. O material discute as consequências de negar ou minimizar a importância da inteligência geral, o tal fator G, o que ele chama de negacionismo do G na educação. Pois é. E uma consequência que ele aponta é o tal jogo da culpa. Quando os alunos não atingem aquelas metas super altas e realistas, começa a busca por culpados. E outra coisa é a suposição que alguns educadores podem ter de que todo mundo na sala chega pronto para aprender a mesma coisa no mesmo ritmo. Isso. O que leva muitas vezes àquela aula meio tamanho único, né? Que acaba não funcionando bem para todo mundo porque a variação de habilidade numa turma normal é enorme. Nossa, sim! O exemplo da terceira série que o capítulo cita, com alunos lendo desde o nível da segunda até o da oitava série. Exato. Imagina o professor tentando dar conta dessa amplitude toda numa sala só. É um desafio gigantesco. E isso puxa a questão do agrupamento por habilidade, né? O texto argumenta que tentar diferenciar o ensino dentro da sala, com essa variação toda, é um esforço hercúleo para o professor. Muito difícil mesmo. E sugere que agrupar entre salas, tipo turmas separadas para quem avança mais rápido, para o ritmo típico, para quem tem mais dificuldade, poderia ser mais eficaz. Reduziria essa amplitude e permitiria um ensino mais focado, pelo menos segundo essa análise. O que levanta uma questão importante sobre como a gente desenha as políticas educacionais, né? Se a política ignora essas diferenças individuais, ela pode acabar sendo só ineficaz, ou pode até prejudicar. Pode ser prejudicial, segundo o texto. O caso Larry P. versus Riles, lá na Califórnia. Ah, sim. Proibiram testes de QI para identificar necessidade de educação especial
E aí, segundo o material, passaram a usar métodos alternativos, mais subjetivos. Que acabaram se mostrando piores, talvez menos precisos ou até mais enviesados para fazer essa identificação. É complicado. E tem outro ponto também. Se a gente ignora fatores como inteligência, genética e foca só no ambiente para explicar as diferenças educacionais, o diagnóstico fica incompleto, né? Fica. E aí, segundo o argumento, a gente entra num ciclo de frustração. Cria políticas baseadas nesse diagnóstico incompleto, elas não funcionam como esperado e a gente continua batendo na mesma tecla. E menciona também políticas que, mesmo bem intencionadas, podem ter efeitos negativos. Tipo a ideia de que toda criança deveria fazer faculdade. Exato. Ignorar que as pessoas têm aptidões e interesses diferentes pode levar um monte de gente começando a faculdade e não terminando, né? O texto fala que quase metade dos que entram em faculdades de 4 anos nos Estados Unidos não se forma. E aí fica a dívida, o sentimento de fracasso, para jovens que talvez se dessem muito melhor em outros caminhos, técnicos, vocacionais. Exatamente. É um ponto importante para pensar. Então, assim, o que tudo isso significa no fim das contas? Basicamente, o capítulo mostra esse choque, né? Entre os slogans políticos otimistas, de igualdade de resultado para todo mundo, e a realidade científica que aponta para diferenças individuais importantes de inteligência, de aptidão. Diferenças que têm uma base genética parcial e que impactam sim o aprendizado. E que boas intenções sozinhas não mudam essa realidade biológica e psicológica, né? Pelo menos é o que essa análise sugere. Precisamente. Olha, a ciência não vai dizer quais devem ser os objetivos da educação. Isso é uma decisão baseada em valores da sociedade. Mas a pesquisa como essa sobre inteligência pode informar a gente sobre a viabilidade de certas metas e sobre possíveis consequências que a gente não previu. A defesa aqui é que levar em conta essas diferenças individuais pode, na verdade, levar a políticas mais realistas, mais eficazes e, quem sabe, até mais justas, no final, porque adaptam as estratégias para a diversidade real dos alunos. O capítulo até indica que vai trazer sugestões práticas mais para frente. Bom, fica então uma provocação final para quem está ouvindo a gente, né? Considerando essas evidências sobre ritmos e potenciais de aprendizagem diferentes que foram discutidas aqui, como será que os sistemas educacionais poderiam ser redesenhados para apoiar de verdade o sucesso de cada estudante, reconhecendo essas diferenças em vez de, sei lá, fingir que elas não existem?